7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir? O som tá bom, beleza? Então vamos começar? 8 horas. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente está com 50 pessoas na sala. Muito obrigado aí pela presença, sejam bem-vindos. Eu vou apresentar primeiro o laboratório de garagem, aí a gente já passa a palavra aqui para o Daniel Quadros, que vai falar sobre servomotores hoje, ok? Então, o laboratório de garagem é uma rede social. A gente hoje está com mais de 4.000 desenvolvedores de ciência e tecnologia, né, que é a nossa proposta, é debater ciência e tecnologia, desenvolvimento independente. Além de uma rede social, nós somos também um laboratório compartilhado, da onde a gente está transmitindo aqui hoje. Esse laboratório fica na Vila Mariana, em São Paulo, e ele é aberto e gratuito, tá? Qualquer um pode vir, utilizar o espaço, usar os equipamentos e desenvolver seu projeto, e a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode aí vocês a desenvolverem os seus projetos. Além disso, a gente tem no andar superior aqui da casa que a gente está instalado, a gente tem uma incubadora. Então, a ideia da incubadora é transformar os projetos desenvolvidos aqui em empresas, em negócios. E para ajudar vocês a desenvolverem esses negócios, a gente tem alguns diferenciais aqui. O primeiro deles seria a empresa Coringa. Então, a gente tem uma empresa do laboratório que a gente pode utilizar nas operações que vocês forem realizar. Então, vocês teriam um CNPJ, nota fiscal, PagSeguro à disposição de vocês. Isso minimiza bastante o risco de quem está começando. Então, não é preciso abrir uma empresa para começar a operar, dá para operar com a nossa empresa aqui. Além disso, vocês vão ter um endereço físico, infraestrutura de escritório, então a gente tem fax, telefone, toda essa parte aí. A infra do laboratório também fica à disposição de quem está sendo incubado aqui. A gente tem apoio de marketing, tem um profissional de marketing que fica à disposição aqui também das pessoas que estão desenvolvendo negócios. Apoio estratégico na elaboração do business plan, apoio técnico, então na parte de desenvolvimento de produtos, e a nossa rede de contatos, né? A gente aqui, por ter a rede social e conhecer bastante gente, a gente pode indicar parceiros para vocês, podem conseguir outras pessoas que tenham serviços para oferecer ou que possam desenvolver algum tipo de parceria. O laboratório de garagem também tem uma loja virtual. A gente vende produtos ali, especialmente os produtos da SparkFun, nós somos distribuidores oficiais. E toda a renda da loja é revertida para as iniciativas de apoio ao garagista, então a nossa rede social, o laboratório compartilhado e a incubadora. A gente, além dos produtos que a gente tem disponíveis na loja para compra imediata, a gente também faz importação. Basta entrar lá no site da SparkFun, pegar os links ou os códigos dos produtos que vocês têm interesse e mandar para a gente quando a gente mandar um e-mail para vocês avisando que a gente está fazendo uma nova importação. A gente faz o orçamento e traz esses produtos para vocês. Essa webinar ela é patrocinada pela eGenial. A eGenial é a empresa que desenvolveu o Treinaton, que é o sistema de webinar que a gente está utilizando hoje. Então, assim, essa webinar só é possível porque eles estão apoiando a gente. Então, a gente pede para vocês também para dar um retorno para eles, indicando a eGenial que eles, além do sistema Treinaton, eles também têm cursos e outros produtos ligados à tecnologia e software, tá? Vale lembrar também que a Farnell agora também virou patrocinadora do laboratório de garagem. Vocês talvez já tenham visto na primeira página da nossa rede social. Já tem uma propaganda lá da Farnell Newark. Eles estão apoiando a gente também e estão investindo no lab de garagem. Vale a pena também conferir o que eles podem oferecer. E eu queria convidar todo mundo a oferecer também a sua webinar. É uma excelente oportunidade para você fazer seu marketing pessoal, conhecer outros garagistas, compartilhar seu conhecimento, apoiar o desenvolvimento independente e debater ideias. Ver o tema que você tem interesse, o que você gosta de falar, ou a área que você domina mais. Não precisa ser um expert no assunto, basta ter algum conhecimento que possa ser compartilhado com outros garagistas, e lembrando que a gente tem garagistas de todos os níveis. Então é isso, pessoal. Vou passar agora a palavra para o Daniel. Ele vai começar. Enquanto eu passo a palavra, eu já vou também mudar os slides aqui para ele. E vamos virar a câmera, já que o Daniel quase está com a gente aqui ao vivo.
Boa noite, pessoal. Já está no ar, já. Já estamos no ar. Vamos lá. Primeiro só me apresentar rapidamente. Meu nome é Daniel Quadros. Eu programo aí já há algumas décadas, não vou dizer quanto. Eu tenho um blog, que é aquele dksoft.blogspot.com. Grande parte das coisas que eu vou falar aqui tem alguma coisa relacionada lá no blog. O blog também trata de outros assuntos. Eu coloquei também ali meu e-mail, se alguém quiser contactar, sinta-se à vontade. Só não garanto um retorno muito rápido, mas com certeza eu vou ler todas as mensagens. E nessa webinar de hoje nós vamos falar um pouco sobre servomotores, aquilo que o pessoal chama aí na internet de hobby servo, ou às vezes até de RC servo, que são um tipo de servomotor pequeno, usado principalmente aí com radiocontrole. Começar aí pelos agradecimentos. Primeiro ao Laboratório de Garagem, todo o apoio aí que ele está dando. É um lugar excelente para a gente trocar ideias, aprender coisas novas, tocar em frente projetos. Em segundo lugar, tem a Egenial, que é quem está fornecendo a infraestrutura para a gente poder fazer esse webinar. E por último, fazer uma pequena propaganda de um outro espaço que tem aqui em São Paulo para projetos, que é o Garoa Hacker Club, que é uma espécie aí de um hackerspace. É mais ou menos parecido com a parte física do Lab de Garagem, só que um pouco mais anárquico, eu diria. Não é assim tão arrumadinho, mas é um lugar também muito bacana para quem quer trocar ideias, para quem quer sentar e montar um projeto. O Light também tem alguns equipamentos, tem bastante material. Então eu convido aí quem estiver interessado a dar uma olhada ali no Garoa Net BR, que é o nosso site. Lá no site tem o link para a lista de discussão lá no Google, onde a gente está sempre rolando alguma conversa interessante. Ok? Começando aí o assunto, falando um pouco do porquê que eu resolvi mexer com servomotor, porquê que alguém pode se interessar por servomotor. Acho que todo mundo que começa a brincar aí com o microcontrolador, a primeira coisa que ele vai fazer é piscar um LED. A segunda coisa é piscar um LED. A terceira coisa, se bobear, vai ser também piscar um LED, e aí ele vai começar a pensar, pera um pouco, o que mais que eu posso fazer? Então, no fundo, todo mundo tem vontade de usar o servocontrolador para fazer, o microcontrolador para fazer alguma coisa que tenha movimento. E para isso você precisa de um motor. Todo mundo tem aquele sonho de alguma hora fazer que nem o Marcelo, construir um robô que vai sair andando aí pela casa. Na hora que a gente vai querer começar a mexer com o motor, a coisa complica. Primeiro, se a gente procura, a gente não tem muito lugar que você encontra à venda um motor. Segundo, quando você começa a estudar, você vê, poxa, controlar um motor tem que ter um driver, é uma coisa complicada. Isso acaba tirando até um pouco da vontade de mexer com o motor. Até que teve o dia que eu conheci o servomotor de parabólica, como o pessoal chama. Eu vou falar um pouco mais aí, tem a figurinha dele aí no slide. E esse servomotor, somente a parabólica, tem a grande vantagem, em primeiro lugar, é uma coisa fácil de achar. Você encontra em qualquer loja de antena, em qualquer lojinha de eletrônica, até nos botecos. Você chega lá, pergunta, pede lá para o garçom, vê um servo de parabólica, o cara vai ter e não vai custar muito caro. Às vezes que eu comprei, o preço variou entre 20 a 25 reais, é um preço bem acessível. E que nem a gente vai ver, esses servomotores são muito fáceis da gente interfacear com o microcontrolador, não precisa ter nenhum driver especial, nada disso, e o controle também é bastante simples. Daniel, eu vou te incomodar só um minuto aqui, te interromper. Pessoal, eu vou mostrar para vocês a área onde a gente pode enviar perguntas para o Daniel, tá? Se vocês quiserem enviar perguntas, todo mundo consegue ver aqui a mãozinha, o cursor? Esse botão aqui, ele é um botão que vai abrir uma janelinha para vocês poderem digitar a sua pergunta e enviar, tá? No momento oportuno, o Daniel vai parar e vai abrir as perguntas e vai responder elas, ok? Por que isso? Porque se vocês usarem o chat, ele não vai conseguir ler o chat e ao mesmo tempo apresentar. Então, por favor, utilizem esse recurso aí para enviar suas perguntas, ok?
Vou desativar o cursor aqui. Agora sim. Ok, continuando, existem uma série de outras vantagens aí, talvez não de cunho assim tão diretamente prático que nem aquelas, mas tem outras vantagens de a gente usar um servomotor. A primeira grande vantagem, a gente vai ver a foto interna aí do servomotor e vai ver que lá dentro ele já tem um conjunto de engrenagens que vão fazer a redução. Quer dizer, a maioria dos motores que a gente encontra por aí são motores DC que tem aí, giram uma velocidade bastante rápida. Normalmente o que a gente quer é reduzir essa velocidade para, primeiro, ter uma velocidade que seja mais adequada para a gente, e segundo, quando a gente reduz, isso aumenta a potência dele, aumenta a força, ou mais exatamente, aumenta o torque dele. Então a vantagem desses servomotores é que ele já tem lá dentro essa parte toda de redução da velocidade. Apesar da redução, ainda tem uma velocidade satisfatória, dá para fazer algumas aplicações onde você, por exemplo, liga um servomotor, não exatamente com um servomotor, mas você pode aproveitar ele para controlar diretamente uma roda do robô. Eles têm uma força razoável, consegue mover aí os pesos, não exagerados obviamente, mas dá para mover algumas cargas bem razoáveis. Normalmente é fácil de montar, normalmente ele tem um esquema de fixação relativamente simples. E tem a vantagem também que eles, pelo menos esses servos pequenos que a gente usa, que não exigem uma potência muito alta. A parte de alimentação, na maioria deles funciona com 5, 6 volts, não precisa de nada muito especial para isso. Ok, até agora eu falei o porquê, mas não falei o que, né? Então, o que é um servomotor? No fundo, é um motor onde a gente vai estar comandando a posição angular do eixo. Tá? Talvez o mais fácil, não sei se vai dar para ver aí esse. Tá? Então tem aí, só para fazer essa brincadeirinha. Quando tem aí um motor, vocês olharem a flechinha, está virando para cá e para colar. Eu estou comandando isso através de um circuito. Poderia estar comandando através do microcontrolador. Já já nós vamos ver como é que isso funciona. O servomotor, no fundo, é isso. Eu tenho um controle para definir a posição em que vai estar o eixo. Como é que ele funciona lá dentro? Ele tem um motor comum DC e ele tem um circuito ali dentro para fazer uma realimentação. Ele consegue, digamos assim, ler a posição. Em função da posição que ele está lendo, ele vai acionar o motor para um lado ou para o outro, lê de novo a posição, aciona. Então você tem uma realimentação, tem aí um laço fechado para ele controlar esse posicionamento. No uso típico, aí a maioria desses servomotores, você tem um limite de quanto você pode variar. Tipicamente é 180 graus. Você pode partir de uma posição, consegue virar ele até apontar para 180 graus oposto. Por outro lado, a gente pode aproveitar o motor e a engrenagem, mexendo nele internamente, dando uma hackeadinha nele, e aí você tem um motor que faz rotação contínua. Para a gente entender um pouquinho melhor, tem aqui uma foto, espero que esteja dando para ver bem aí. Cansou. Só ligar a mãozinha aqui. Então, esse aqui é o famoso cerco de parabólica, onde tem uma foto dele por dentro. Então a gente tem aqui um motor relativamente comum, um motor DC. Tem aqui um conjunto de engrenagens que vai pegar essa rotação do motor, vai reduzir isso bastante até chegar aqui no eixo. Nesse mesmo eixo tem ligado um potenciômetro, que é o que vai ser usado para ele medir qual é a posição que está o eixo. E aqui tem uma plaquinha que tem um circuito, tem aqui também o seu microcontrolador interno, onde ele vai estar, conforme a gente manda o comando, ele vai estar posicionando. Você fala para ele, sei lá, posiciona nos 10 graus, ele vai olhar o potenciômetro, vai falar, está a 5, então ele vai pegar, vai mover no sentido de aumentar o ângulo. Na hora que ele perceber que está no 10, ele vai parar o motor. Deixa eu desligar isto. Tá, eu estou falando para todo quanto é canto aí do controlar, aí vem a pergunta, como é que a gente controla?
Na verdade, a gente não vai falar 10 graus ou 20 graus. O controle é bastante simples. Se vocês olharem ali a figurinha no alto à esquerda, tem só 3 fios no conector desse motor, né? Se pegar até aqui e mostrar, olharem o motor, o que sai dele são basicamente 3 fios, onde um é o terra, o outro é a alimentação, e o terceiro fio é o que vai controlar a posição. Como é que funciona esse controle? É através de um trem de pulsos. Tá? Vai vir uma onda ali, uma série de pulsos, onde o período desses pulsos é sempre constante, é normalmente em torno de 20 milissegundos, não precisa ser uma coisa muito precisa, tá? Se for 18, se for 22, ele não vai perceber diferença nenhuma, mas o que é importante nesse sinal é quanto tempo que ele permanece com o sinal alto. Esse pedacinho aí que ele fica alto é o que determina a posição. Então, por exemplo, coloquei ali 2 cópias desse osciloscópio, onde mostrando ali o pulso conforme eu vario de 0 para 180 graus. Se a gente olhar em 0 graus, o pulso está bastante estreito, ele tinha a largura ali de 0,6 milissegundos. Na hora que para ficar com 180 graus, eu tenho que ter esse pulso com a largura de 2 milissegundos, 2,4 milissegundos. Então, eu vou estar controlando a posição no fundo, variando a largura desse pulso. Tá? Ou variando, se preferirem, o duty cycle, quer dizer, a relação entre o tempo que o sinal fica alto e o tempo que o sinal fica baixo. Tá? Então, esse no fundo é um controle através de um sinal de PWM, um sinal onde a gente está controlando a largura do pulso. Uma vez que o objetivo é gerar esse trem de pulsos, você pode gerar isso do jeito que for. Então, não precisa nem necessariamente ter um microcontrolador aí no meio. Então, como exemplo, eu peguei aí 2 timers 555 para fazer o controle, para gerar esses pulsos e controlar a posição. Então, no caso, eu usei 2 555, o que tem à esquerda está funcionando na forma de astável, o oscilador, e ele vai estar os valores ali dos resistores certinhos para gerar um pulso a cada 20 milissegundos. Tá? Ele vai gerar um pulso relativamente curto, e esse pulso ele vai servir de disparo para o segundo 555, que está na forma de monoestável. Ele pega, quando ele dispara, ele vai gerar o sinal alto por algum tempo e depois ele vai baixar. E esse tempo é controlado por aquele resistor ali que está marcado como R ali no circuito. Então, variando esse R, colocando ali um potenciômetro, eu consigo variar a largura de pulso. Então, eu tenho esse circuito aqui montado. Vamos ver se o Marcelo consegue mostrar mais ou menos. Deixa eu só mostrar a primeira placa, mais ou menos. Não é nenhuma montagem assim muito de luxo. Tem aqui os 2 555, os capacitores, um potenciômetro ligeiramente trambicado aqui para gerar a faixa de interesse. E a saída disso está ligada aqui. Então, conforme eu mexo no potenciômetro, ele está mexendo no motor. Então, com isso, se eu passar aqui do limite, não sei se vai dar para ver, desse lado não dá tanto, esse aqui, não dá para vocês ouvirem, vocês vão estar ouvindo barulho, tem uma limitação física ali no fim, quando você chega nos limites do motor. Então, se eu forçar ali, eu vou acabar, eventualmente, até estragando ele. Nessa hora ele começa a vibrar aqui, a fazer uns barulhos não muito agradáveis. Mas controle simplesmente do servomotor é simplesmente isso, é controlar a largura do pulso. Vamos para a próxima ali. Ok. Nessa primeira demonstração, eu usei o 555, não tem nada programado, está dependendo de uma pessoa ficar virando isso. Obviamente, a gente quer uma coisa melhor que isso, a gente quer controlar com o microcontrolador. O que o microcontrolador vai ter que fazer é a mesma coisa, ficar variando a largura do pulso. Tá? No caso aí, eu usei um PIC, poderia ser um outro microcontrolador, o princípio aí não vai variar muito. No caso, eu peguei um modelo de PIC bastante simples, um PIC aí que é de 8 pinos, tamanho 555. Eu coloquei em 2 entradas dele botões, e a saída dele está ligada direto no motor. Quem vai fazer toda a mágica, obviamente, é o software que a gente vai ter aí dentro.
Eu coloquei aí a listagem quase completa aí do software. O software está em C, está feito com um determinado compilador C, o CCSC. Se for um compilador diferente, vai mudar um pouquinho as coisas. O importante aí não é tanto o código, mas é entender como é que as coisas funcionam. Tá? Essa primeira slide aí é mais para completar o código, para não ficar uma coisa totalmente solta, mas o que ele tem basicamente são algumas definições que são um pouco específicas aí ao computador ser usado. Eu estou definindo em quais pinos eu conectei as várias coisas, eu estou definindo os tempos e eu estou definindo as minhas variáveis ali que eu vou fazer para controlar, para gerar os pulsos. Tá? Esse modelo particular de PIC é um modelo bastante simples, ele não tem um gerador de PWM. Se tivesse gerador de PWM, a vida seria mais fácil. Eu poderia simplesmente configurar em registradores qual é o período que eu quero, qual é a largura que eu quero do pulso, qual é o duty cycle. Tá? Esse cara não tem isso, eu vou ter que ficar pulsando o pino de saída ali para o software. Sobe e desce, movido à interrupção de tempo real. Então eu tenho aí alguns contadores que eu vou usar para ficar contando quantas interrupções eu tenho, para na hora certa eu mexer o sinal de controle do motor, para eu olhar como é que está funcionando o botão. Isso é aquilo que o pessoal costuma chamar do programa principal. Na verdade não é o programa, na verdade não é o principal do programa, é só basicamente as inicializações. Esse é aquele tipo de programa que inicializa a opção de coisa, depois fica fazendo nada, o funcionamento todo é movido por interrupção. Tá? Então tem ali um primeiro bloco de instruções, que é a parte de programar, digamos assim, o hardware, programar as entradas e saídas. Tá? Dizer qual pino é a entrada, qual pino é a saída. Não sei se vocês repararam que eu liguei os botões direto no pino do PIC. Isso é possível porque ele tem internamente uns resistores de pull-up, de forma que quando a chave estiver aberta, ele vai ler aquela entrada como 1, na hora que eu fechar a chave, ele vai ler aquela entrada como 0. Ele tem a parte toda de programar o timer, isso é uma parte, obviamente, crítica, tá? Uma vez que quem vai controlar tudo é os tempos, então eu preciso ter, eu estou bem no limite, esse PIC aqui, esse PIC é um bastante simples, eu não estou usando nenhum cristal, nada disso, ele tem um clock lá dentro de 4 MHz, é isso que eu estou usando como base de tempo, e eu vou estar lá com o meu contador ali, que acaba sendo incrementado com 1/4 disso, é 1 MHz, quer dizer, a base de tempo aí, final que eu tenho aí, é da ordem de 1 microsegundo. Depois que eu inicializei todo o hardware, eu inicio as minhas variáveis ali, os meus contadores todos, habilito as interrupções e aí o programa fica só esperando chegar a interrupção de tempo real. Essa é, embora não seja o programa principal, é a parte principal do programa, é o tratamento dessa interrupção de time. O problema todo que eu tenho aí é ter uma base de tempo confiável. Basicamente esse timer do PIC, que ele funciona, ele tem um contador lá dentro que está sendo decrementado, no caso a cada 1 milissegundo. Quando esse está sendo decrementado, desculpa, está sendo incrementado. Você coloca um valor, ele vai somando 1, vai somando 1. Na hora que esse contador chegar a 255 e passar para 256, na hora que ele deu essa volta, é nessa hora que ele gera a interrupção. Então, se vocês olharem, no começo desse, a primeira coisa que ele tem é essa instrução set timer com 186. Que esse vai fazer, eu estou colocando um valor inicial, que é 186, ele vai estar incrementando esse 186, dali a 1 microsegundo vai ser 187, quando isso aí passar de 255 para, seria 256, na verdade o contador de 8 bits, ele vai passar para 0, é a hora que ele vai gerar a interrupção. Se alguém fizer a conta aí, de 186 até 256, vocês vão ver, tem um tempo que não é o tempo que ocorre entre cada interrupção. Tá? Na realidade, eu estou usando aí cada interrupção, estando com um período, estando com um espaço de, se eu lembro direito, 1 milissegundo. Dá para voltar para o anterior. Você tem. Voltou? Só um instantinho. Deixa eu voltar 2, 3, vou botar mais um.
Então, voltando lá, eu estou dizendo entre cada interrupção de timer, eu tenho 100 microsegundos. Tá? Como é que eu, se vocês olharem aquela contagem que eu coloquei, agora eu vou avançar de novo. Tá? Aqui tem, talvez, a única pequena mágica que tem aí, né, todo esse software, é chegar nesse 186. Se vocês fizerem a conta, desse 186, ele não daria 100, 186 mais 100 daria 286, não daria 256. O que acontece? O que acontece é que ele tem um tempo que ele perde entre a hora que tem interrupção até a hora que ele executa essa instrução setTimer. E eu tenho que considerar esse tempo. Tá? Então, quer dizer, da hora que eu dei esse setTimer até a próxima interrupção, ele vai demorar aí os 70 milissegundos, só que até começar a executar o código aí dentro, mais 30 milissegundos foi gasto no própria lógica aí do microcontrolador, a própria inicialização dessa parte da rotina de interrupção, coisa do C. Então, esse número é um número que eu tive que, meio que empiricamente, acertar para gerar a base de tempo correta. Uma vez tendo a base de tempo correta, aí a coisa é fácil, se eu brincar com dois contadores. Normalmente ele está, vamos supor que ele esteja em 0, tá? Eu vou ter um contador de período que eu vou decrementando. Na hora que esse contador de período chegar a 0, eu falo, está na hora de começar uma nova onda, está na hora de eu mover essa saída para 1. Tá? Então eu estou decrementando esse contador de período, e chegou a 0, eu vou reiniciar esse contador para dali a 20 milissegundos eu gerar o próximo pulso, e eu vou mudar a saída para o nível alto. Eu tenho um segundo contador, que é o contador que eu chamei de contador de Dutch. Na verdade, Dutch é o contador da parte do período em que ele está com o sinal alto, que eu inicializo nessa hora e eu vou decrementando. Na hora que esse contador chegar a 0, eu vou baixar o sinal para o nível baixo de novo. Então, no fundo, a largura do meu pulso é definido por esse contador Dutch, que é o que eu vou estar mexendo conforme eu estiver mexendo nos botões. Tá? Para olhar os botões, eu estou olhando a cada 20 milissegundos. Tá? Eu vou ter a minha lógica de tratar o botão, eu não botei, ela até deve estar ali nesse mesmo código, eu tirei daí só para poder caber na transparência. Tá? Então, a transparência seguinte é a parte do tratamento dos botões. Não é a parte mais importante, aqui a parte mais importante é o dos motores, mas só para complementar. Então eu tenho um contador, quer dizer, a cada 20 milissegundos eu vou decrementando, e na verdade eu só olho o botão a cada meio segundo. Tá? Isso tem duas finalidades. Uma é dar aí um debounce, né, para se o botão der uma osciladinha no sinal não me atrapalhar. E o segundo motivo é que se eu ficar apertando o botão, ele fica dando uns passinhos que fique mais visível para a gente que está mexendo. Então, a cada meio segundo eu olho um botão, olho outros. Conforme o botão que estiver apertado, eu vou variar a minha variável Dutch, que é a que é usada para controlar lá o meu contador, o ContDutch. Eu botei uns limites para não forçar o meu motor aqui além do necessário. Então ele vai estar, conforme eu aperto o botão, ele muda a variável Dutch. Essa variável Dutch, a cada 20 milissegundos, é copiada para o ContDutch, que vai decrementar. Vamos ver isso em funcionamento? Nesse caso aqui eu tenho a montagem feita aqui no breadboard. Aqui está o PIC, esse minusclinho aqui de nada, nem sei se dá para ver ele direito, mas está ele aqui. Tem os dois botões. Eu estou usando aqui um outro servomotor, é um servomotor um pouquinho mais bonito, mais elegante do que o servomotor de parabólica. Esse aqui é o servomotor que eu comprei na SparkFun, através do Lab de Garagem. Fazer aqui a propaganda. Funciona muito bem o esquema de importação deles. Vem rapidinho, vem direitinho. Tá? Então esse é o que a SparkFun chama de servomotor médio. Tá? Na verdade, para mim, ele parece ser pequeno perto do outro. Ele tem a vantagem, além de ser menorzinho, de que ele vem com alguns acessórios para conectar aqui no eixo dele. Tá? Então,
Conforme eu vou mexer aqui no botão, ele vai ir para um lado, vai ir para o outro. Uma pergunta que surge com muita frequência é: legal, eu tenho aqui dois servomotores diferentes, como é que ficam os tempos de um para o outro? Tá? Pelo que eu consegui medir, quer dizer, aquela parte de 20 milissegundos praticamente vale para todo mundo, tá? Não precisa ser um 20 milissegundos muito preciso. Os limites deles, o 0, 180 e o meio, digamos assim, né, que seriam 90 graus, isso tem uma certa variação de um para o outro, embora a faixa não mude muito. Quer dizer, esses valores que eu coloquei lá no começo, lá de, acho que era 0,6 e 2,4, não vai variar muito de um para o outro. Tá? Obviamente, se você quiser ter uma precisão maior, você vai ter que fazer uma medição com o servomotor específico que você vai estar usando. Ok? Vamos em frente. Ok, estamos chegando já no fim. Eu falei que ia ser uma palestra meio curta, nem sei quanto tempo ele já ficou. Mostrar uma aplicação extremamente prática, aquele tipo de coisa que todo mundo quer ter em casa, que é a abóbora assassina. Na realidade, isso é uma brincadeira aí de Dia das Bruxas, que eu vi num site americano, tá, no Evil Mad Science. Não sei se dá para ver na transparência aí, mas tem o link, está pequenininho ali, mas tem o link da página, onde ele pegou uma abóbora de verdade, cortou a abóbora, botou lá dentro um servomotor, um microcontrolador, para ela ficar abrindo e fechando. A minha tentativa com a abóbora não foi bem sucedida. Tá? A abóbora não é um material fácil de ser trabalhado, pelo menos aqui na América do Sul. Talvez lá nos Estados Unidos as abóboras sejam mais apropriadas. Fora isso, a abóbora depois de 3 dias fede. Tá? Então eu preferi usar isopor mesmo. Peguei uma esfera de isopor e a gente tem aí a abóbora assassina. Se a gente olhar aí um pouquinho, tem algumas fotos de como é que é o interior. Basicamente, não foge muito daquilo que a gente acabou de ver aqui. É o servomotor lá da parabólica, controlado por um pique também. A única diferença é que ao invés de ter os botões, ele vai estar totalmente por tempo. Então ele dá um tempinho, abre, dá um tempo, fecha. E ele controlando ali aqueles ângulos, eu consigo fazer a abertura dela devagar e o fechamento rápido. Então parece que ele está mordendo, digamos assim. Fora isso, tem mais uns 2 LEDs para fazer os olhos. Tá? Se eu conseguir acertar aqui, vamos ver em breve isso funcionando. O problema meu é o circuito de ligar. O outro. Vai ligar ou não vai ligar? Olha o efeito de demonstração. Mas ele funcionava, eu juro. Consegui soltar aqui, ó. Aí. Piscou, não? Gira horário. Aí eu queria ligar, mas não tá acendendo, tem que acender. Na hora que ele liga, ele acende o LED. A gente aqui no Lab está de prova que funcionou. Fiquei morrendo de medo. Um anti-Pac-Man. O Shabu. Quem mostrou no interior dela? Será que eu consigo abrir sem estragar? Meu Deus, mataram o Pac-Man. O problema todo é conseguir. Sem querer eu tirei o sem do lugar, eu acho, o sensor aqui agora. Será que eu vou desmontar? Só desmontar isso aqui depois montar. Desmontar é fácil, eu vou montar depois.
Vamos ver se ele... Tem uma hora que ele... Ele tem um imã bastante forte. A gente está de neodímio aqui. Tem que ser um grande, porque esse meu é pequenininho. Gavetinha da direita. Fugiu do lugar aqui. Essas coisas controladas por imã. E aí, respondendo as perguntas. Mas são as perguntas, depois a gente tenta a sorte aqui de novo. Vamos lá, então. Acabou mesmo, né? Vamos, verifica se eu não esqueci alguma. Não esqueci nada. A gente está usando aqui, ó. Cadê o bicho? Então, é tudo imã. Deixa eu ver uma coisa. Se ele vai conseguir. Não, acho que deu alguma. Se não liga, se não liga isso, fica no bateria. Não, a bateria. Eu sou que não. Ele soltou aqui mesmo. Alguma conexão? Deixa tudo Deve ter bem. soltado alguma conexão aqui ou. Depois você faz um filme dele funcionando. É, a gente põe Ah, no YouTube. funcionando? A gente Sim. coloca no Isso já YouTube, tem. então. Vamos para as Vamos lá, perguntas? vamos para as perguntas então. Peço Então, desculpas a gente- aí, a abóbora assassina deixou a gente na mão. Você quer ver? Se eu consigo. Lê a pergunta e Corrente, depois a a resposta. primeira pergunta é a corrente de partida, né? Realmente, você pode ter aí um problema, a corrente na hora que o motor começa a andar, pode ter um pulso, né? Por outro lado, que tem a vantagem de que isso, a ligação do motor está separado de toda a parte do circuito eletrônico, digamos assim. Tá? Então, se bem que eu consegui, no caso aqui, eu estou com 3 pilhas, minha abóbora assassina funciona com 3 pilhas palito, não, 3 pilhas pequenas, tem funcionado aí sem problemas. Então vai variar de motor para motor. Mas tem a vantagem que você não está chaveando diretamente essa corrente, você não precisa ter aí um transistor, nada disso muito parrudo. A faixa de consumo, vou ser sincero, eu não sei, nunca cheguei a medir. A diferença do servo, qual é a vantagem prática em se utilizar um servo em lugar de um motor de passo? Diria que a primeira vantagem que você tem é o fato do circuito de controle ser mais simples. Se você treinar só que gerar aquela onda, você não precisa ter nenhuma ponte H, nada mais sofisticado aí para controlar. Normalmente o motor de passo ele tende a ser um pouco mais lento, se eu estou lembrando direito, do que os servomotores. Tá? Basicamente é isso, eu diria. Como o servomotor lida com a inércia? Se perde bastante graus a cada comando. Obviamente tem a inércia do motor, né? Principalmente se você quiser tentar fazer ele mudar de direção, é um problema, mas normalmente você não vai estar querendo tanto mudar, você vai estar acelerando, desacelerando, nessa hora normalmente a inércia, grande parte está a teu favor aí, né? Quando você está acelerando. Mas acelerar não chega a ser um problema assim tão grande. Normalmente aquele pulso, a hora que você está dando aquele trem de pulso, você repete aquele trem até por um certo tempo para garantir que ele chegou na posição desejada, né? No fundo, esse tempo está ligado aí à velocidade dele de se mover de um ponto para o outro, e mais a inércia aí, que é na hora que você estiver mudando aí, partindo do parado para andar, na hora que você está andando do parado, você tem um tempinho aí a mais, tem que manter os pulsos para ele poder garantir que ele funcionou apesar da inércia, né? Outra pergunta aqui é se ele dá mais que 360 graus, ou seja, dá mais de uma volta, ou fica preso só aos 360. Bem, obviamente isso vai depender de como é que o mecanismo interno do servomotor, de como é que ele está lendo o ângulo.
No caso, por exemplo, desse servo que eu tenho aqui, ele está lendo com um potenciômetro. Então, o potenciômetro não vai conseguir, normalmente ele tem lá dentro também um limite, você não consegue passar aí 360 ou até menos que isso, né? Então, normalmente, quando você vai estar trabalhando ele no modo contínuo, você acaba desligando o medidor da posição, você tira as limitações ali mecânicas da posição. Então, aí você, por um lado, consegue dar a volta, passar 360, mas aí ele já não é mais um servomotor. Aí você está só usando o motor e as engrenagens, né? Se tiver um mecanismo, que isso é mais difícil de achar, se achar um servomotor, onde ele tenha um mecanismo de medir o ângulo ali, que não seja, não tenha, tem uma limitação mecânica, ele consiga dar a volta, aí nada impede você de ficar forçando ele a passar dos 360. Para alterar a velocidade dos pulsos é alterado onde... Opa, pulei uma, desculpa. Qual a sua avaliação comparativa entre a precisão de um servo e um motor de passo? Bem, em primeiro lugar, eu admiti que eu não brinquei ainda com um motor de passo, então não dá para fazer uma avaliação assim precisa, mas é claro que o que eu posso dizer, olhando o motor aí, o servo, você não tem um controle assim tão preciso. Depende de qual precisão que você consegue dar na largura do pulso, né? No caso desse meu circuito aqui com o pique, eu não tenho muita precisão, então eu acabo realmente não conseguindo controlar com muita precisão. Vai depender também da precisão interna dele lá de medir a posição em que ele está. O motor de passo ele é feito especificamente para você ter esse controle. Quer dizer, normalmente ele anda aí, fração aí, 1/180, ele realmente anda, tem uma precisão bem grande. Eu diria que se a sua preocupação é ter precisão de posicionamento, realmente o caminho é um motor de passo, não é usar um servomotor. Para aumentar a velocidade dos pulsos é alterado onde no programa? Imagino que o objetivo aí, quer dizer, não é bem mexer na velocidade do pulso, quer dizer, os pulsos, você tem que ter a distância entre um e outro de 20 milissegundos, que é o tempo que ele espera que você esteja um pulso afastado do outro. Se você quer mexer na velocidade do motor, a velocidade com que ele está mexendo para lá e para cá, o que você vai estar fazendo é reduzindo o tempo entre uma alteração de largura e outra. Quer dizer, você tem que mandar o pulso algumas vezes para dar tempo do motor mudar de uma posição para outra. Tá? Então, o que você vai estar aí fazendo para fazer o motor virar mais rápido é fazendo, digamos assim, repetindo menos vezes o pulso com a mesma largura. Naquele programa que eu mostrei, por exemplo, minha limitação está naquele meio segundo onde eu olho o botão para mudar o meu DUT, para mudar a largura do pulso. Se em vez de meio segundo eu fizer um tempo menor, eu ficar fazendo essa mudança da largura, o motor vai estar virando mais rápido. Tá? É uma pena que não está funcionando aqui a abóbora, então vocês iam ver que tem uma hora em que eu vou estar realmente mudando bastante rápido a largura do pulso, então ele vai estar movendo uma velocidade bem rápida o motor, e na hora que isso é na hora que eu estou fechando, na hora que eu estou abrindo a boca, ele vai abrindo devagarzinho, você até percebe os passos que ele está fazendo. Se é possível fazer ele girar sem essas pausas. Sim, se você conseguir estar mudando a largura na mesma velocidade que o motor está mudando de uma posição para outra, você não vai ter as pausas, você vai ver a movimentação dele contínua. Qual a voltagem das lâmpadas na abóbora? No caso da minha abóbora aqui, as lâmpadas são um LED comum, tá? Então tem a tensão normal de um LED, não lembro esse exatamente, mas deve ser alguma coisa, acho que já não lembro mais quanto é que ele está. Mas é um LED comum, não tem nada de especial na tensão, tem ali os 5 volts, um resistor em série ali para baixar, e isso vai dar aí a tensão dele. Na verdade, o que eu acabo mudando é a corrente. A tensão, como ele é um diodo, a tensão dele é fixa, né? Precisa usar fonte H, algum outro meio para fornecer corrente, caso queira usar 2 servos motores no Arduino?
pois quando eu liguei 2 servomotores no Arduino, eles meio que ligaram. O servomotor em si, quer dizer, o sinal de controle que você passa não é alimentação. Quer dizer, nesse sinal de controle que está ligado ao microcontrolador até o servo, ali a corrente é baixa, porque ali está botando um sinal lógico, não é o sinal que vai mover ele. A alimentação dele está nos pinos de alimentação dele mesmo. Quer dizer, então, teoricamente, não precisa ter nada especial, porque o sinal que está passando é um sinal lógico, não é um sinal que vai estar realmente movendo o motor. Como é o controle em torno do servomotor? Por que ele fica parado em determinado ângulo? Não sei se deu para ver naquela figura lá que eu tinha mostrado. Dentro do motor, ele tem, no caso desse particular da parabólica, que é o que eu abri, ele tem um potenciômetro ligado no eixo dele. Então, conforme muda o ângulo, está mudando a resistência ali no potenciômetro. Tá? E ele tem lá dentro um outro controlador que mede essa resistência, e essa resistência é proporcional a qual é o ângulo que ele está. Então é daí que ele vai pegar e vai fazer esse controle interno. Ele vai, através do potenciômetro que está ali fixo no eixo, ele sabe em que posição que está, e ele sabe qual é a posição que é desejada, e ele vai mudar, acionar o motor em função disso. Se o ruído gerado pelo chaveamento do motor influencia a alimentação do FIC? Pode sim interferir. Tá? A minha montagem aqui é bastante porca, eu não botei nada, mas o correto seria realmente estar filtrando isso aí, até se possível estar usando alimentação separada, tá? Mas nas minhas brincadeirinhas não chegou a atrapalhar em nada. Como fazer limitação no hardware ou na eletrônica para evitar que ele bata no limitador físico, tipo que você mostrou primeiro? No fundo, é limitar qual é a largura de pulso. Quer dizer, no caso do software, desse meu software que eu fiz aqui, eu tenho aquele DUT, lá eu limitei. Eu estou mudando aquele DUT pelos botões, eu estou limitando. Eu não deixo aquele meu contador ficar abaixo de um certo valor ou acima de um outro limite, porque se ele ficar nessas faixas, ele vai estar gerando um pulso que vai empurrar o motor além dos limites. Né? Uma aplicação mais comum, normalmente você já tem dentro do programa, você vai ter preso, ou eventualmente configurável, quais são os limites, quais são esses valores aí, qual é o limite, quanto eu tenho que mudar a largura para ele andar um certo número de graus, qual é o valor que dá uma referência. Então, o programa vai ter esses limites já ali dentro. Uma aplicação que eu vi aí, prática, usando o servomotor, ele tinha feito um programa, também acho que foi, não sei se foi com Pico, com Arduino, onde ele guardava na memória não volátil, na E2PROM do controlador, ele tinha esses parâmetros. Então, conforme o motor fosse diferente ou não, ele ligava pela serial, programava esses valores, e depois ele ficava usando esses limites aí para frente. Você vai disponibilizar essa apresentação? A apresentação vai estar disponível sim. Tá? O código, eu vou passar aí para o Marcelo também disponibilizar. Fora isso, tem também no meu blog, tá? dqsoft.blogspot.com. Procura abóbora, vai aparecer lá a descrição toda lá do projeto da abóbora assassina. Não é sobre servo, mas sabe se o motor de passo é forte mesmo sem caixa de redução? Boa pergunta. Vai variar, obviamente, de motor para motor. Tá? Eu tenho a impressão de que eu não vou lembrar agora de cor, não. Eu já estudei isso, mas já não lembro. Eu acho que o motor de passo, ele não vai te dar tanta força quanto o servomotor, mas eu não garanto. Vai depender, obviamente, de motor para motor. Se há comercialmente algum motor DC com gearbox e encoder, quer dizer, que tenha já a redução, que tenha um medidor de posição, preciso substituir um Lego NXT. Se existe, existe. Agora, aonde achar isso, aí já é outra
história. Eu, pelo menos nas minhas tentativas de achar que no Brasil o motor é coisa bastante complicada. Lá fora você acha alguma coisa, mas não é uma coisa assim tão fácil de se achar. Essa é uma das vantagens do servomotor. O servomotor você acha uma certa facilidade para comprar. Agora, o motor com uma certa conjunto de engrenagens, com sensores de posição, isso somente você não acha pronto, você acaba tendo que montar, isso é meio trabalhoso. Como fazer um servo manter, por exemplo, um braço robótico parado, lembrando que esse braço tem um peso e o servo deve equilibrá-lo. No fundo, quer dizer, no servo você está mandando aquele pulso, falando eu quero que ele fique em uma certa posição, e ele internamente ele tem um controle. Então, se você tiver com isso ali num braço do seu robô, você falou, eu quero 10 graus. Lá dentro ele vai estar controlando de algum jeito isso aí, vai estar acionando o motor se ele fugir dessa posição. Então, você vai ter obviamente um consumo meio grande, mas se você ficar mandando a posição continuamente, ele vai estar continuamente ativando o motor sempre que necessário para garantir essa posição. Precisa de algum shield caso eu queira usar mais um servo no Arduino? Em princípio não. Em princípio você vai estar ligando, se for usar no Arduino, você vai estar ligando o servo direto ali, a parte de controle do servo, você vai estar ligando nas saídas digitais normais dele, não precisa de nada especial. Próxima pergunta é se alterar a velocidade e alterar o duty cycle. Sim e não. Quer dizer, o duty cycle ele determina a posição. Então, no fundo, o que dá velocidade é a taxa em que você está mudando o duty cycle. Quer dizer, a questão não é ter o duty cycle maior ou menor, mas a velocidade em que você está mudando de um duty cycle menor para o maior, porque na hora que você muda o duty cycle, isso é que vai fazer ele mudar a posição, é isso que vai dar o movimento, vai fazer a velocidade dele. Existe a possibilidade de aumentar a velocidade do motor, aumentando a tensão descer do mesmo? No princípio, sim. Eu nunca cheguei a brincar com isso, mas sim. Se aumentando dentro dos limites de operação do servo, se você aumentar ali a velocidade, ele vai ficar mais rápido e vai te dar também mais força. E na abóbora, quando ele conseguiu controlar as lâmpadas 220 volts, não tem nenhuma lâmpada 220 volts, não. A abóbora, o que ele tem são dois LEDs, tá? São os LEDs bastante fortes, para ser sincero, tá? É um LED de alta potência, mas não é 220 volts, não. E é isso? É isso. Então, obrigado para quem teve a paciência de assistir aí. Espero que tenha dado para passar alguma coisa, que o pessoal tenha gostado, tenha dado para aprender um pouco. No meu blog lá, quem quiser se divertir, tem lá o videozinho da abóbora, tá? Então deixa eu fazer aqui meu comercial de novo. Então, acessando lá no dequesoft.blogspot.com, procurando a abóbora, lá no meio vai aparecer lá a abóbora se mexendo. Obrigado para todos, uma boa noite. Bom, pessoal, é isso aí. Queria agradecer o Daniel pelo tempo aí, ter compartilhado com a gente esse conhecimento aí precioso. E agradecer vocês, lembrar que a gente está aberto aqui para fazer novas webinars. Sugira seu tema lá no tópico palestras online e vamos fazer a próxima webinar aí, galera. A gente vai disponibilizar a gravação dessa apresentação do Daniel e também os slides. Em máximo 2-3 dias aí a gente já coloca no ar e avisa vocês, ok? Obrigado pela presença. A gente vai deixar a sala aberta mais uns 2 minutos aí para vocês terminarem os comentários, trocar e-mails e tal. E aí a gente encerra a sala. Valeu, galera. Obrigado pela presença. Boa noite. Fio quebrado.